Olá, meus amigos. O evangelho de hoje é Marcos 10, de 17 a 31. Esse evangelho, vamos retomar algumas frases de Jesus que são frases fortes, às vezes difíceis de entender, um pouco enigmáticas. A primeira frase enigmática de Jesus é aquela em que ele diz: Ninguém é bom a não ser Deus. É claro que a gente tem a ideia de que Jesus e Deus é um só, uma das três pessoas da Trindade, então aquilo nos choca. Então Jesus quer nos falar algo que vai antecipar a sua resposta em seguida. Vamos deixar então essa frase para a gente entender um pouco mais adiante. A segunda frase de Jesus é quando ele diz a este homem que pede a ele para servir, para encontrar o caminho da vida eterna, e Jesus fala dos mandamentos, e ele responde: Já fiz isso tudo a vida inteira, o que é que me falta? E Jesus vai dizer: Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e depois me segue. Isso pode muitas vezes confundir, porque podemos fazer como os discípulos que ficaram assustados, mas então quem pode se salvar? É que a exigência que Jesus fez naquele momento foi uma exigência que não ficava bem compreendida, senão num contexto em que aquele homem, sendo rico, não foi capaz de abrir mão da sua segurança material para acolher um convite a, como Jesus, como peregrino, anunciar o reino e viver de uma maneira diferente. Então agora a gente entende, voltando à história anterior, por que Jesus repreende esse homem dizendo que ninguém é bom a não ser Deus. Porque, no fundo, a razão para servi-lo, a razão para cumprir os mandamentos é a bondade de Deus. Não sirvo a Deus somente porque espero receber algum prêmio em volta, porque espero a vida eterna, como se estivesse negociando com Deus, mas porque a bondade de Deus me convence. E essa bondade de Deus ela é manifestada na generosidade. Tanto que, quando na criação Deus fez todas as coisas e viu que era bom, a palavra de Deus, quando fala de que algo é bom, está falando também de algo que é abundante, que é generoso, algo que completa, que sacia, que é perfeito. Então, no fundo, Jesus está convidando esse jovem a perceber que o seu segmento na sua forma de servir a Deus, cumprindo os mandamentos, poderia se tornar incompleto se ele não fosse fundado sobre essa generosidade que vem do coração. Por isso que antes de cumprir os mandamentos, existe um anterior que é o encontro com Deus, quer dizer, eu me encontro em um ambiente de amor, de generosidade, de maneira que a busca dos bens deste mundo se coloca em segundo plano em relação à busca dos bens eternos. Jesus muitas vezes falou da administração dos bens deste mundo, não é? Fazei amigos com os bens deste mundo, com o dinheiro injusto, para que eles possam um dia te acolher no céu. Fazei com que a sua riqueza te ajude a ganhar amigos para que o céu seja o teu prêmio e não, quem sabe, o conforto deste mundo. Agora, a gente quando ouve Jesus falar isso e vê que os discípulos se assustaram e perguntaram, mas então quem pode se salvar? É porque logo em seguida Jesus vai dizer que como é difícil para um rico entrar no reino dos céus. Ora, se o rico que tem as condições financeiras para exercer a caridade, se ele pode usar dos seus bens para conquistar esses amigos que o acolherão no céu, se a própria riqueza poderia ser vista como uma bênção de Deus que favoreceu o crescimento dos negócios daquele que é rico, como então alguém pode esperar se salvar? Se nem aquele que reúne todas as possibilidades consegue, é aí então que Jesus vem com uma frase ainda mais difícil, mas que depois se torna simples. Nem um camelo, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. É claro que essa hipérbole que Jesus está fazendo é clara. Um camelo, o buraco de uma agulha, são duas coisas incompatíveis. O camelo, o animal, maior animal conhecido pela população onde Jesus vivia, na Palestina, e o buraco da agulha, o menor orifício que se poderia imaginar que algo poderia passar por ele. Dessa maneira, o máximo e o mínimo se encontram para dizer que é impossível. Portanto, o rico, enquanto estiver apegado aos bens deste mundo, não será capaz de ter o coração livre para acolher os bens eternos. E, portanto, não será capaz de usar a sua riqueza em benefício da sua própria salvação. E dessa forma, o apego à riqueza faz com que aquele que possui esteja apegado a este mundo, à segurança deste mundo, e se esqueça de que bom mesmo, só Deus, que nada neste mundo pode ser tão bom quanto Ele. Só Deus e ninguém mais, e nada mais pode ser tão bom. Agora entendemos um pouco melhor aquilo que Jesus quis dizer no início, tentando já abrir o coração daquele jovem a perceber o que é mesmo bom neste mundo. No final, ainda temos uma última frase, que é Pedro, né? Pedro sempre nos dá a ocasião
para fazer uma outra reflexão. Quando ele vai dizer, Senhor, então nós fizemos isso, deixamos tudo. E Jesus responde, quem deixar todas essas coisas que vocês deixaram, as relações familiares, campo, por minha causa e por causa do Evangelho, recebe nesta vida 100 vezes mais. Mais uma vez, um pouco uma hipérbole, um exagero, uma multiplicação para falar dessa abundância. E na vida e no mundo futuro, a vida eterna. Ora, ali também Jesus nos deixa uma frase que faz a gente perceber que para servi-lo na busca para servir ao reino e servir a esta causa, é preciso uma prioridade na vida, priorizar algumas coisas. É essa prioridade do Evangelho e da pessoa de Jesus que nos é convidado por essa frase, que Jesus nos convida por esta frase. É claro que todas estas coisas fazem parte da vida de qualquer pessoa, mas quando priorizamos o Evangelho, fazemos com que a ordem nos nossos amores, naquilo que possuímos, naquilo que somos, nos ajude a conquistar tudo e todos para a vida eterna, quer dizer, para aquele reino que Jesus veio anunciar. É então assim que a gente percebe que tudo aquilo que esses 3 ensinamentos de Jesus hoje nos faz é levar-nos a um exame de consciência. Como eu administro os bens? Como eu priorizo o meu tempo? Como eu priorizo meus amores, a generosidade do meu coração? Aquilo que eu faço buscando servir a Deus, eu faço por amor e generosidade, porque Deus é bom. Aquilo que eu busco antes de seguir os mandamentos, é servir a este Deus que me convidou a uma aliança de amor com Ele. É ali que está o fundamento daquilo que fazemos. Não é tanto o que fazemos, mas o como fazemos que mais conta. Que então Deus nos dê essa graça de bem administrar todos os bens que Ele nos deu. Os bens materiais, o tempo, os amores, os afetos, para que tudo possa convergir para essa busca da vida, a vida que não acaba, a vida que se multiplica aqui 100 vezes mais, mas que ela é somente um indício da vida eterna, que no mundo futuro Deus haverá de dar a todos os que o buscam de coração sincero. Que Deus abençoe a todos. Boa semana!